Deixa eu receber aqui, então, o secretário estadual do Meio Ambiente, né? Deixa eu receber o professor Dalto Macambira. Boa tarde, secretário. Boa tarde. O programa incrível da TV Meu Norte, que vai ao ar no final de semana, o professor Alcides trouxe uma discussão esse final de semana, que, aliás, ele já passou antecipando aqui no programa semana passada, que seria uma discussão, reportagem sobre queimadas, né? Como é que a Secretaria tem acompanhado essa questão de queimadas? Como é que a Secretaria... Queimadas que têm se transformado, inclusive, em grandes queimadas, porque são feitas por cavoaria. Qual é o olhar da Secretaria do Meio Ambiente para esse aspecto, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Silas. É importante esse debate hoje, porque nós estamos começando aí a Semana do Meio Ambiente. Isso. Amanhã, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós vamos ter uma série de debates, discussões, onde esse tema é um dos temas envolvidos, Silas. Mas nós temos tido uma ação muito dura com esse tipo de ação, Silas. Infelizmente, falsos empresários insistem em querer vir para o Piauí disfarçados de produtores rurais, entram com um processo pedindo um licenciamento para plantar soja, algodão, arroz, feijão, milho e, na realidade, querem apenas desmatar para produzir carvão. O desmatamento para produzir carvão, muitas vezes sem nenhum controle, o que gera queimadas, o que aumenta o risco de incêndios florestais, é absolutamente proibido pela lei. Não pode produzir carvão como atividade principal. A produção de carvão é uma atividade acessória, secundária. Se você vai plantar alguma cultura, é o chamado uso alternativo do solo, você usa aquela lenha nativa que você retirou para produzir alguma cultura. Para fazer carvão, isso a lei permite. O carvão como atividade principal é proibido. E nós estamos sendo duro, Silas. Nos últimos 2 anos, foram quase 20 milhões de reais em multas aplicadas em desmatamento ilegal e produção ilegal de carvão. Semana passada, nós lavramos 230 mil reais em multas numa ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, porque envolvia carro roubado, envolvia tráfico de drogas, envolvia trabalho escravo, trabalho infantil e crimes ambientais. Então, foi uma ação conjunta de vários órgãos e nós também fomos duros com aquelas carvoarias ali da região de Morro Cabeça no Tempo, enfim, aquela região ali que nós temos, de fato, problemas graves. É a menor densidade demográfica do estado, ou seja, os municípios têm pouca população, as sedes municipais são muito distantes umas das outras e é preciso somar esforços, como nós fizemos com a Polícia Rodoviária Federal semana passada, na Operação Colibri, para coibir de forma dura esse tipo de atividade. E nessa semana, Ciro, nós vamos ter novidades, porque nesse final de semana nós fizemos também uma ação em conjunto com a Polícia Civil, na região de Corrente, com barreiras exatamente para apreensão, também repressão a outro tipo de crime, né? A Polícia Civil estava lá para questão de tráfico de drogas e nos convidou para participar também, porque nessas barreiras, Silas, tem muita gente transportando carvão ilegal e muito caminhão transportando madeira, resultado de desmatamento ilegal. Muitas apreensões foram feitas. Essa semana nós estaremos divulgando o resultado de mais uma operação para reprimir crimes ambientais do nosso estado. Não é apenas porque é a Semana do Meio Ambiente. Nós fazemos isso o ano inteiro, mas estamos intensificando nesse período, Silas, porque com o BR-Obró, menos chuva, o ar mais seco, não é? A densidade, a umidade do ar extremamente baixa, isso favorece, inclusive, a combustão espontânea. Incêndios espontâneos, por conta da região, a mata fica mais seca e a possibilidade de incêndios naturais também ocorrem. Agora, existem cavoarias profissionais no sul do Piauí, né, secretário? Elas estão licenciadas, já que o senhor disse que a cavoaria, o carvão, como a atividade inicial primeira, ela é ilegal, né? Mas tem cavoarias lá instaladas. Exatamente, Silas. Por isso que nós, ao fazermos essa operação, algumas licenciadas tiveram a sua licença cassada. Pois não. Por quê? Porque aquela cavoaria estava lá instalada exatamente porque tinha um produtor rural desmatando a mata nativa para produzir alguma cultura, para fornecer a matéria-prima para a carvoaria. Quando nós chegamos lá, o que é que nós encontramos? Não só havia o desmatamento, nada havia sido plantado. Então, as carvoarias foram destruídas, foram multadas e embargadas. Da mesma forma, os produtores rurais, que na realidade não eram produtores, eram empresários
disfarçados, pensando em apenas em ter lucro fácil a partir da degradação ambiental. Esse tipo de empresário nós não queremos no Piauí, até porque nós não queremos o desenvolvimento a qualquer custo. Isso está sendo coibido porque o telespectador está dizendo que a carvoaria está comendo solto no sul do Piauí. Não, eu tô relatando aqui uma operação que nós fizemos semana passada, tem uma outra operação em curso que foi feita nesse final de semana, nós vamos ter o resultado nos próximos dias, né, porque não foi concluída ainda a operação. Constantemente, exatamente, meu caro telespectador, porque nós sabemos que aquela região do Piauí, Silas, é a menor densidade demográfica do estado. É muito grande a região, muito ampla, as sedes municipais muito distantes umas das outras, pouquíssimo habitada, e aí favorece esse tipo de ação, que, aliás, Silas, eu queria aqui fazer um apelo o telespectador, quando tiver notícia de uma ação ilegal, nos ligue, nos avise, como tem feito o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, como tem feito o Ministério Público em vários municípios do estado. Isso nos ajuda a coibir de forma mais rápida e mais imediata esse tipo de crime ambiental. Olha, boa tarde, meu nome é Jaqueline Silva, moro em Timon. Gostaria de saber o que será feito em locais onde já houve desmatamento, né? Se será feito por parte das autoridades algum tipo de manejo e recuperação dessas áreas. Todos esses falsos empresários que foram multados, tiveram suas licenças cassadas por decisão nossa, Silas. Em primeiro lugar, enviamos o processo à Procuradoria-Geral do Estado para que as multas não pagas sejam cobradas judicialmente. Essa é a primeira ação. Segundo, enviamos ao Ministério Público o processo para que o Ministério Público ingresse judicialmente contra esses criminosos. E aí, Silas, na ação judicial, esses criminosos serão, inclusive, obrigados a fazer o reflorestamento daquela área desmatada ilegalmente. Secretário, o meio ambiente do estado só trabalha no sul do Piauí. Aqui em Piracuruca tem uma grande área sendo desmatada sem nenhuma fiscalização. Bom, há empreendimentos licenciados em Piracuruca que estão atuando legalmente, inclusive de manejo florestal sustentável. Eu precisaria saber qual é essa área especificamente que o telespectador está denunciando para que a gente verifique se é uma área legalizada ou é uma ação ilegal. Eu entendo. E aquelas grandes carvoarias já foram embora do Piauí? Bom, existem carvoarias legalizadas e outras ilegais que nós estamos coibindo diariamente. Há, inclusive, Silas, uma ação civil pública em curso, movida pelo procurador Tranvanvan Feitosa, do Ministério Público Federal, onde a Polícia Federal está instruindo o inquérito civil público para que o doutor Tranvanvan possa oferecer a devida denúncia contra agentes públicos ou contra agentes privados que estejam sendo coniventes e promovendo esse tipo de crime ambiental em nosso estado. Desses milhares de reais aplicados de multa, quantos já foram pagos? Bom, Silas, nós sabemos que a legislação ambiental brasileira, embora seja extremamente rigorosa, ela abre muita perspectiva para que aqueles que são multados possam recorrer. Do ponto de vista administrativo, tem 3 instâncias recursais e ainda tem a esfera judicial para o empreendedor recorrer. No entanto, Silas, desses 20 milhões nos últimos 3 anos, 2 anos e meio que nós arrecadamos em multas, cerca de 20% já foram recolhidos espontaneamente pelos produtores, o restante está em processo recursal, seja na via administrativa, seja na via judicial. Os funcionários das empresas que fazem a manutenção da Eletrobras ou da Chesf, as linhas que ligam as BRs, estão incendiando as matas à margem das estradas. Veja, Silas, todas as estradas e os linhões de energia, eles têm que fazer o desmatamento daquela área de domínio. Claro. Exatamente para que, num período como esse, o incêndio não possa atingir, seja as estradas, sejam os linhões de energia. Então, portanto, uma área extremamente delicada. De fato, tem que haver o desmatamento, porque qualquer incêndio próximo de uma linha telefônica, de uma linha de energia, nós sabemos qual é a gravidade que isso pode provocar, inclusive com falta de energia para cidades, para povoados, para áreas bastante populosas em nosso estado. Secretário, novamente o negócio da denúncia de lá, né? Pergunto o que foi feito, por exemplo, da operação. Qual é o resultado fiel da operação feita semana passada? Nós fechamos 7 carvoarias, multadas, embargadas, foram
embargados mais de 700 fornos, mais de 20 foram destruídos, não é? E todo o processo está seguindo para o Ministério Público Estadual e para a Procuradoria-Geral do Estado para as devidas providências. Diz que na serra entre Guaribas e Santa Luz está tendo uma desmatação muito grande. É do conhecimento da Secretaria? Bom, preciso saber, é uma área, eu não tenho um conhecimento específico dessa área. É importante que a denúncia nos seja encaminhada para que a gente possa tomar as devidas providências. Independente disso, com esta denúncia aí, já na região de Guaribas, nós vamos mandar uma equipe lá verificar se está havendo de fato esse desmatamento. Qual é a situação da Serra Vermelha hoje, secretário? Bom, a Serra Vermelha, nós sabemos que houve um empreendimento licenciado pelo IBAMA para manejo florestal sustentável. Esse empreendimento foi suspenso pelo Ministério do Meio Ambiente e na área da Serra Vermelha nós ampliamos o Parque Nacional da Serra das Confusões, Silas. O Parque Nacional da Serra das Confusões tinha 502 mil hectares e foi ampliado em 330 mil hectares, ou seja, 830 mil hectares de um parque preservando a Caatinga, o maior parque de preservação da Caatinga brasileira e o maior parque do Brasil, fora os da região amazônica, que de fato são os maiores do Brasil. Tirando os da região amazônica, o maior está aqui no Piauí, que é o Parque Nacional da Serra das Confusões. Silas, em Miguel Leão, tem na Serra do Grajaú, tem uma cavoaria e madeireira ilegal. Os motosserras cantam soltos, acabando com a mata. Vamos fazer a verificação nessa área lá da Serra do Grajaú e Miguel Leão. E Miguel Leão, né? O cidadão... Por que a Secretaria também não atua sobre lixões? Nós temos lixões nas principais cidades do Piauí que não são fiscalizados. Veja, Silas, o lixo produzido nas cidades é de responsabilidade do poder público municipal. Então, o Ministério Público, inclusive, está acionando todos os prefeitos judicialmente para que eles possam transformar os lixões em aterros sanitários. Aliás, o Ministério das Cidades, Silas, para aquelas prefeituras que têm projeto para transformar os seus lixões em aterros, está financiando, tem recurso. Agora, os prefeitos precisam ter projetos para isso. Não pode só ser pela ordem judicial, pela força da lei. Eles podem tomar espontaneamente essa iniciativa. Tem algumas empresas de fachadas fazendo carvão de coco babaçu e uma prática ilegal. Se é ilegal, nós vamos verificar e vamos fiscalizar. Agora, precisamos de uma denúncia, Silas, que possa identificar melhor a área, o local, para que a gente possa ir direto ao ponto onde está sendo cometido o crime ambiental. Silas, aí o cidadão diz que o acesso à Secretaria de Meio Ambiente não é fácil. A secretaria funciona no prédio onde era o antigo BEP, ali na 13 de maio, no centro da cidade. O acesso à direção, não é o acesso. Não, em absoluto. Nós estamos sempre dispostos. O site da secretaria tem como se fazer a denúncia, tem lá os telefones para se fazer também as denúncias. Isso não há qualquer dificuldade nesse sentido. Tá certo. Então está aí a participação do secretário do Meio Ambiente. A fiscalização continua intensa, né? A cavoaria legal, esse serviço legalizado, mas há outros ilegais que você pode ser o cidadão que pode denunciar. Você pode estar contribuindo. Às vezes a gente fica só reclamando, mas o meio ambiente não faz nada, se a gente não oficializa essa denúncia. A partir do momento que a gente oficializa essa denúncia aos órgãos